Olá, família do canal. Antes de começarmos, se esta história tocar seu coração, deixe um like e me diga nos comentários de qual país você está assistindo. Se você gosta do nosso conteúdo, é muito importante que você se inscreva no canal, para nos ajudar a cada vez mais alcançar pessoas que precisam ouvir testemunhos de pessoas que enfrentaram a maior dificuldade de suas vidas com Jesus Cristo no coração. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido. Meu nome é Lucas e até pouco tempo atrás eu era o Padre Lucas. Aos 45 anos, minha vida era a paróquia de Santa Rita, num bairro esquecido da periferia de São Paulo. Minha maior alegria era servir àquela gente, pessoas simples, de fé gigante, que dividiam o pouco que tinham. Eu me sentia em casa, cumprindo o chamado de Deus, longe das vaidades e do poder, que infelizmente também existem dentro da igreja. Eu amava minha vocação, e acreditava que o sacerdócio era um caminho de serviço e sacrifício pelos outros. Hoje, você vai conhecer a minha história de vingança. Uma vingança que não foi movida pelo ódio, mas pela justiça. Você vai descobrir como um bispo, Dom Ricardo Silveira, um homem que deveria ser um pastor para seu rebanho, me acusou de bruxaria na frente de toda a diocese, usou um milagre para me destruir, e me jogou na rua como um lixo. Ele achou que tinha me quebrado, mas só despertou um lado meu que nem eu mesmo conhecia. Uma força que veio da dor e da humilhação. Ouça minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? Porque mesmo com Deus no coração, a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, pode ser um teste de fogo para qualquer um. E o meu teste estava apenas começando, um caminho escuro onde minha fé seria colocada à prova de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Eu precisei reaprender a lutar, não apenas com orações, mas com a inteligência que Deus me deu. Minha vida antes de tudo isso, era simples e rotineira. Acordava cedo, celebrava a missa para as poucas senhoras que enfrentavam o frio da manhã, e depois passava o dia visitando os doentes, organizando a distribuição de cestas básicas e ouvindo os desabafos de quem não tinha mais ninguém. Eu não era um padre de gabinete, era um padre de rua, de pé no barro. A minha batina vivia suja de poeira, e meu maior luxo era um prato de comida quente compartilhado com uma família necessitada. Essa era a minha riqueza, o meu tesouro. Em completo contraste havia Dom Ricardo Silveira, o bispo da nossa diocese. Um homem carismático, com discursos que emocionavam as elites e atraíam doações generosas de empresários e políticos. Ele era a face do poder e da influência da igreja em São Paulo. Visto de longe parecia um santo moderno, um administrador brilhante e visionário. Mas eu, que lidava com a ponta do problema, com a miséria que o dinheiro dele deveria aliviar, comecei a ver as rachaduras em sua imagem perfeita e santa. Tudo começou quando o dinheiro para os projetos sociais da paróquia começou a sumir. Primeiro, eram cortes pequenos, justificados como ajustes orçamentários. Depois, verbas inteiras destinadas à creche e ao sopão comunitário desapareceram. A resposta oficial era sempre a mesma: burocracia, crise econômica. Mas a minha intuição, guiada pela oração, me dizia que havia algo muito errado. Foi quando um contador da Cúria, um senhor já idoso e com o peso do mundo nas costas, me procurou em segredo, chorando, com uma pasta cheia de documentos. Aqueles papéis eram a prova de um esquema diabólico. Dom Ricardo desviava sistematicamente o dinheiro dos pobres, o dinheiro das doações, para um caixa 2 milionário. Financiava uma vida de luxo, viagens de primeira classe, carros importados e, o que era pior, usava o dinheiro para comprar o silêncio de pessoas envolvidas em escândalos que poderiam manchar o nome de seus doadores ricos. O dinheiro que faltava para o remédio de uma criança na minha paróquia estava pagando o silêncio de um pecado da elite. Meu sangue ferveu de uma forma que nunca tinha sentido. Aquilo não era só um roubo, era uma profanação. Era como ver os vendilhões do templo agindo novamente, mas desta vez, vestidos com as roupas de um sucessor dos apóstolos. Com as provas em mãos e a alma em chamas, eu decidi que não podia me calar.
Durante a Assembleia Diocesana anual, na frente de centenas de padres e outros bispos, eu pedi a palavra. Com a voz trêmula, mas firme, confrontei Dom Ricardo publicamente. Exigi transparência. Pedi que o dinheiro dos pobres fosse devolvido. O silêncio que se seguiu foi pesado, cortante como vidro. O rosto de Dom Ricardo, antes sereno e paternal, se transformou numa máscara de fúria gelada. Ele não tentou se defender das acusações sobre o dinheiro. Ele me atacou. Naquele momento, eu não era mais um irmão em Cristo levantando uma questão justa. Eu era um inimigo a ser esmagado, uma ameaça ao seu reino. Ele me olhou nos olhos, e sem piscar, prometeu que eu me arrependeria de ter nascido. A guerra tinha sido declarada ali, na casa de Deus. E ele cumpriu a promessa com uma velocidade assustadora. Dias depois, fui convocado para um tribunal eclesiástico na imponente Catedral da Sé. Mas a acusação não era sobre desvio de dinheiro. Isso seria admitir que havia algo a ser investigado. Não. Dom Ricardo, em sua astúcia maligna, me acusou de algo muito pior. Algo que destruiria minha alma e minha reputação para sempre. Blasfêmia e incitação à rebelião dentro da Santa Igreja. Ele transformou a minha busca por justiça em um ato de heresia. O julgamento foi uma peça de teatro, um espetáculo cruel montado para me aniquilar publicamente. Os juízes eram homens leais a ele, as testemunhas eram pessoas que deviam favores ou temiam o poder do bispo. Eu estava sozinho, de pé no centro daquela catedral magnífica, sentindo o peso de séculos de história e poder sobre os meus ombros. Minha comunidade, as pessoas que eu amava e servia, foi proibida de entrar. Era apenas eu, contra a máquina poderosa e corrupta que ele comandava. Meu nome é Lucas, e até pouco tempo atrás, todos me conheciam como Padre Lucas. Hoje, aos 45 anos, sou apenas um homem tentando entender como a fé e a maldade podem andar tão juntas. Estou de pé no centro da Catedral da Sé, um lugar que deveria ser a casa de Deus, mas que naquele dia se tornou o meu inferno particular. Diante de mim, Dom Ricardo Silveira, o bispo, um homem cujo poder envenenou a alma. Ele me acusa de bruxaria, de pacto com o demônio. Ouça esta história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? O ar na catedral estava pesado, carregado de um silêncio que doía nos ouvidos. Momentos antes, durante meu julgamento de fachada, algo impossível aconteceu. A imagem centenária de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, começou a chorar lágrimas de sangue. Um suspiro coletivo tomou conta do lugar, um misto de medo e devoção. Por um segundo, eu senti uma ponta de esperança, a certeza de que Deus estava ali, mostrando a todos a minha inocência. Mas a esperança, nas mãos de um homem mau, é apenas uma arma a ser usada contra você. Dom Ricardo, encurralado pelo milagre que ele não podia explicar, não hesitou. Seu rosto se contorceu numa máscara de fúria, e apontando um dedo trêmulo para mim, ele gritou com toda a força de seus pulmões: "Eis a obra do demônio!" O truque de um charlatão para imitar o poder de Deus, ele profanou este lugar sagrado. A acusação ecoou pelas paredes de pedra, e o milagre que deveria me salvar se tornou a prova final da minha condenação. Ele transformou um sinal divino em um ato de feitiçaria. Naquele instante, o murmúrio da multidão mudou, o espanto virou medo, e o medo virou ódio. Os mesmos olhos que olhavam para a santa com devoção agora, se voltavam para mim com desprezo. Eu estava sozinho, abandonado no meio de centenas de pessoas. Vi padres que eu conhecia, com quem dividi o pão, desviarem o olhar, com medo de serem associados a mim. Aquele homem, Dom Ricardo, não apenas me acusou, ele roubou a minha fé dos olhos das pessoas e a substituiu pelo medo, a ferramenta mais antiga do diabo. A sentença veio em seguida, rápida e brutal. Fui excomungado, reduzido ao estado laical. Arrancaram minha batina ali mesmo, na frente de todos, um ato de humilhação pública que rasgou minha alma, mais do que o tecido. Fui expulso da casa de Deus como um herege, um lixo a ser varrido para fora. Enquanto eu caminhava para a porta, sentindo o peso de todos aqueles olhares, uma fúria fria e calma começou a crescer dentro de mim.
A vingança não era mais uma escolha. Era o único caminho que me restava. Minha vida não começou com ódio, mas com a fé mais simples e pura. Cresci no interior de São Paulo, numa família humilde, que só tinha duas riquezas: o amor um pelo outro e a crença em Deus. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira. Eles me ensinaram que o valor de um homem não está no que ele tem, mas no que ele faz pelos outros. Foi vendo a dedicação deles, a forma como ajudavam os vizinhos mesmo sem ter quase nada, que eu senti o primeiro chamado para o sacerdócio. Queria dedicar minha vida a esse tipo de amor. Antes de entrar para o seminário eu era bom com números. Muito bom. Cheguei a cursar 2 anos de ciências contábeis, e me destacava. Meus professores diziam que eu tinha um futuro brilhante no mercado financeiro, que eu poderia ficar rico. Mas eu via um vazio naquele mundo. Uma busca incessante por dinheiro que não preenchia a alma. O que me fascinava nos números não era a possibilidade de acumular, mas de organizar, de encontrar padrões, de trazer ordem ao caos. Abandonei tudo para seguir um chamado maior. No seminário mergulhei nos estudos, na teologia, na filosofia, mas minha verdadeira vocação se revelou quando comecei a trabalhar nas pastorais. Eu não era um padre de sacristia, de discursos bonitos e teorias complexas. Eu era um padre de gente, de ouvir histórias, de sentar na calçada com um morador de rua e dividir um pão. Para mim a igreja não era o prédio de pedra, mas as pessoas que se reuniam em nome de uma esperança em comum, especialmente os mais esquecidos e sofridos. Quando fui ordenado, pedi para ser enviado à paróquia mais pobre da diocese. Fui para Santa Rita, na periferia esquecida da cidade, um lugar onde o asfalto não chegava, e a esperança era um artigo de luxo. Foi lá que me senti verdadeiramente em casa. Minha rotina era simples: missa de manhã, visitas aos doentes à tarde, e à noite, eu ajudava a organizar a distribuição de alimentos. Minha maior alegria era ver o sorriso no rosto de uma criança que recebia um prato de sopa quente. A comunidade me abraçou como um filho. Eles não me viam como uma autoridade distante, mas como um deles. Eu jogava bola com os jovens no campinho de terra, consertava o telhado da igreja junto com os homens da comunidade e ouvia os desabafos das mães preocupadas com o futuro dos filhos. Aquela gente me ensinou mais sobre fé e resiliência do que qualquer livro de teologia. Eles eram a prova viva de que a presença de Deus é mais forte onde o sofrimento é maior. Foi nesse cenário que comecei a notar a presença de Dom Ricardo Silveira, mas apenas de longe. Ele era a estrela da diocese, o bispo que aparecia na televisão, que jantava com políticos e empresários. Seus discursos sobre caridade eram comoventes e rendiam doações milionárias para a cúria. No começo, eu o admirava. Achava que ele era a ponte entre o mundo do poder e o mundo da necessidade. Eu era ingênuo. Não via a escuridão que se escondia por trás daquele sorriso carismático e daquela voz mansa. O problema começou de forma sutil. O dinheiro que deveria chegar para os projetos sociais da nossa paróquia começou a diminuir. Primeiro, um corte aqui, um atraso ali. As desculpas eram sempre as mesmas: burocracia, crise, necessidade de priorizar outras áreas. Mas eu via a necessidade na minha frente, todos os dias. Via a despensa da paróquia ficando mais vazia, as filas para o sopão aumentando. Minha intuição me dizia que algo estava terrivelmente errado, que o dinheiro não estava apenas atrasado, estava sumindo. Decidi investigar por conta própria usando aquela minha antiga habilidade com números. Pedi os balanços, as prestações de contas. Fui recebido com hostilidade e portas fechadas. Diziam que eu estava sendo insubordinado, que eu deveria me preocupar em rezar, e não em finanças. Quanto mais me bloqueavam, mais eu tinha certeza de que havia um segredo sujo sendo guardado a 7 chaves. A minha busca não era por poder, mas por justiça para o meu povo, que estava sendo roubado. A verdade veio até mim numa noite chuvosa, da forma mais inesperada. Um senhor idoso, contador da cúria, há mais de 30 anos, me procurou na casa paroquial. Ele tremia, chorava como uma criança, e carregava uma pasta de couro gasta. Ele me disse que não aguentava mais o peso na consciência,
que precisava confessar o pecado que o atormentava. Ele abriu a pasta e me mostrou a prova de um esquema de desvio de dinheiro que era diabólico em sua perfeição. Dom Ricardo era o cérebro de tudo. Ele desviava milhões de reais das doações dos fiéis, o dinheiro que deveria ir para os pobres para contas secretas. Financiava uma vida de luxo, com apartamentos caríssimos, carros de luxo e viagens internacionais. E o pior, usava parte desse dinheiro para comprar o silêncio de pessoas envolvidas em escândalos, protegendo a imagem de seus amigos ricos e poderosos. O pão que faltava na mesa da minha comunidade estava pagando pelos pecados da elite. Meu coração se encheu de uma raiva santa, a mesma que Jesus sentiu ao expulsar os vendilhões do templo. Aquilo era uma profanação, um sacrilégio. Com as provas em mãos, eu sabia que não podia me calar. Decidi que o confronto seria público, durante a Assembleia Anual da Diocese. Eu acreditei, na minha inocência, que a verdade seria suficiente, que os outros padres, ao verem as provas, se levantariam comigo. Mal sabia eu que estava prestes a enfrentar o diabo vestido de bispo. Naquele dia, na Assembleia, pedi a palavra. Com a voz trêmula, mas firme, apresentei as minhas preocupações. Não acusei diretamente, apenas pedi transparência, pedi que as contas fossem abertas, que o dinheiro dos pobres fosse auditado. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Dom Ricardo me olhou com um ódio que eu nunca tinha visto em ninguém. Ele não se defendeu. Ele me atacou. E ali, na frente de todos, ele me ameaçou, dizendo que eu me arrependeria amargamente por ter ousado desafiá-lo. A ameaça se concretizou mais rápido do que eu imaginava. O tribunal eclesiástico foi convocado dias depois, e a acusação não tinha nada a ver com dinheiro. Ele, de forma brilhante e cruel, me acusou de blasfêmia e heresia. Ele transformou minha busca por justiça em um ataque à igreja. Ele sabia que contra essa acusação, eu não teria defesa. Ele me isolou, me pintou como um inimigo da fé, e preparou o palco para o meu linchamento público na Catedral da Sé, o mesmo lugar onde tudo começou. É muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. As portas da catedral se fecharam atrás de mim com um baque surdo, e o barulho da cidade de São Paulo me atingiu como um soco. Eu estava do lado de fora, no sol forte, vestindo apenas minhas roupas civis. Sem a batina, eu me sentia nu, exposto. As pessoas na praça me olhavam, algumas com pena, outras com uma curiosidade doentia. Eu não era mais o Padre Lucas. Eu era o herege, o bruxo que fez a santa chorar sangue. A mentira de Dom Ricardo tinha se tornado a verdade de todos em questão de minutos. 2 dias depois, um oficial da Cúria, um homem de rosto impassível que eu conhecia dos corredores do poder, bateu na porta da casa paroquial. Ele não entrou para tomar um café, como costumava fazer. Ele me entregou um envelope e disse que eu tinha 24 horas para desocupar o imóvel. Era uma ordem de despejo da casa que tinha sido meu lar por mais de uma década. Não havia espaço para apelo, nem uma palavra de consolo. A máquina da igreja, quando quer esmagar alguém, é impiedosa e eficiente. Juntei minhas poucas coisas numa mala velha, alguns livros, as fotos dos meus pais, e a pequena cruz de madeira que meu pai fez para mim na minha ordenação. Enquanto eu arrastava a mala pela rua de terra da minha antiga paróquia, vi o rosto das pessoas que eu tanto amava se transformar. Dona Elza, uma senhora para quem eu levava a comunhão toda semana, fechou a janela na minha cara. Um grupo de jovens que eu ajudei a tirar das ruas, gritou, charlatão, enquanto eu passava. A dor da traição deles foi pior do que a excomunhão. Eu estava completamente sozinho. Os poucos amigos que eu tinha no clero, pararam de atender minhas ligações, com medo de serem contaminados pela minha desgraça. A diocese iniciou uma campanha de difamação silenciosa, mas devastadora. Notas nos jornais católicos falavam de um padre desequilibrado, de sinais de instabilidade mental e de uma sede perigosa por poder. Eles não estavam apenas me punindo,
estavam apagando a minha história, reescrevendo quem eu era para que ninguém jamais duvidasse da versão do bispo. Sem casa e sem dinheiro vaguei pela cidade por dias dormindo em albergues baratos e comendo o que conseguia. A humilhação era constante. Cada olhar de desconfiança, cada porta fechada, era um lembrete do poder de Dom Ricardo. Ele não tinha apenas me tirado a batina. Ele tinha me roubado a dignidade e a identidade. Eu era um fantasma, um homem sem nome e sem lugar no mundo, assombrado pela memória de um milagre que se tornou minha maldição. A necessidade me obrigou a procurar trabalho, mas o que um ex-padre de 45 anos, excomungado e publicamente humilhado poderia fazer? Ninguém queria me contratar. Meu passado era uma mancha, uma marca vermelha que afastava qualquer empregador. A cada não que eu ouvia, um pedaço da minha esperança morria. A fé que me sustentou por toda a vida estava sendo esmagada pelo peso da realidade cruel do mundo. Finalmente consegui um emprego. Não por minhas qualificações, mas por desespero de um supervisor. Tornei-me faxineiro no turno da noite em um dos prédios mais altos da Avenida Faria Lima, o coração financeiro do Brasil. A ironia era cruel. Eu, que abandonei o mundo dos números para servir a Deus, agora limpava o lixo dos homens que adoravam o dinheiro. Era um trabalho invisível, solitário, perfeito para um homem que o mundo queria esquecer. Minhas noites se tornaram uma rotina de cheiro de desinfetante e o zumbido das enceradeiras. Eu esfregava o chão de escritórios de luxo, vendo gráficos de lucros e planilhas de investimentos deixadas nas mesas. Via o mundo de Dom Ricardo debaixo, do chão que ele pisava. Enquanto eu recolhia o lixo, ele jantava em restaurantes caros com os mesmos homens cujos escritórios eu limpava. A distância entre nós nunca pareceu tão grande e tão injusta. A humilhação mais profunda veio numa noite fria de inverno. Enquanto eu limpava o saguão de entrada, a televisão de tela gigante exibia uma reportagem sobre o Gala O Legado Divino, o evento de caridade de Dom Ricardo para a reforma da catedral. Lá estava ele, sorrindo, carismático, recebendo aplausos de políticos e empresários. Ele falava de sacrifício, de doação, de ajudar os pobres. E o dinheiro que ele arrecadava era o mesmo que ele roubava da minha gente. Meu estômago se revirou. Vi o rosto do empreiteiro corrupto ao lado dele, o mesmo homem cujos documentos eu tinha visto. Vi os doadores ricos, cujos pecados o bispo acobertava. Eles brindavam ao sucesso, à generosidade, enquanto eu estava ali, com um rodo na mão, cheirando a cera de chão. O mundo aplaudia o ladrão, e cuspia no homem que tentou detê-lo. Naquele momento, a raiva dentro de mim se tornou algo sólido, frio e pesado como chumbo. Ver Dom Ricardo prosperar enquanto eu me desintegrava era um veneno lento. Ele não apenas venceu. Ele estava reescrevendo a história, se posicionando como um santo, um líder visionário. Cada notícia sobre ele, cada elogio público, era uma facada na minha alma. A injustiça não era apenas pessoal. Era cósmica. Parecia que o próprio Deus tinha virado as costas para mim e permitido que o mal vencesse de forma espetacular. As pessoas que antes me defendiam agora duvidavam. Onde há fumaça, há fogo, eu ouvia dizerem. A mentira, repetida tantas vezes, começou a soar como verdade. Minha própria comunidade, a quem dediquei minha vida, agora falava de mim como um exemplo do que acontece quando um homem de Deus se desvia. Eles aceitaram a narrativa do bispo porque era mais fácil do que enfrentar a verdade terrível de que a liderança da igreja era corrupta. O isolamento era total. Passei meses sem uma conversa de verdade, sem um abraço, sem um olhar de compaixão. Minha única companhia era o silêncio dos corredores vazios durante a madrugada e os reflexos do meu rosto cansado nos vidros espelhados dos arranha-céus. Eu era um homem de Deus reduzido a esfregar o chão, assombrado não apenas pelo que perdi, mas pelo triunfo descarado daquele que me destruiu. Muitas noites, eu parava no meio de um corredor, apoiava a cabeça no cabo do esfregão e chorava em silêncio. Chorava de raiva, de saudade, de impotência. Onde estava o Deus da justiça? Por que ele permitiu que um milagre,
um sinal claro de sua presença, fosse torcido e usado como a arma para a minha destruição. Minha fé, antes uma rocha, agora era areia escorrendo por entre meus dedos. Foi no ponto mais baixo, no banheiro do 30º andar, olhando meu reflexo no espelho, que a mudança começou. Eu vi um homem que não reconhecia, magro, com olheiras profundas, os olhos sem o brilho da esperança. Eu estava quebrado, humilhado, derrotado. E foi ali, naquele momento de aniquilação total, que uma nova força começou a surgir das cinzas da minha antiga vida. Não era a fé mansa e paciente que eu pregava. Era outra coisa. Uma fúria fria e calculista. Lembrei-me da minha habilidade com os números, da mente analítica que eu tinha deixado para trás, para seguir o sacerdócio. Lembrei-me dos documentos, dos padrões de desvio, das contas secretas. Dom Ricardo achou que, ao me tirar a batina, ele tinha me tirado todo o poder. Ele estava enganado. Ele me tirou da igreja, mas não tirou Deus de mim. E o meu Deus não é apenas o Deus do perdão, mas também o Deus que derruba os poderosos de seus tronos. O Deus que purificou o templo com um chicote. Eu olhei para o meu reflexo, e pela primeira vez em meses não vi um derrotado. Vi um soldado. Um soldado que tinha sido despojado de sua armadura, mas que ainda tinha a arma mais perigosa de todas, a verdade. A vingança deixou de ser um pensamento sombrio, e se tornou um propósito. Não seria uma vingança movida pelo ódio, mas pela justiça. Uma justiça que o sistema da igreja me negou. Se eles não iriam expor a podridão, eu o faria. Eu usaria a inteligência que Deus me deu, não para acumular riquezas como os homens daquele prédio, mas para derrubar um império construído sobre mentiras e sobre o sofrimento dos pobres. Meu trabalho como faxineiro, antes uma marca de humilhação, agora se tornou meu disfarce. Ninguém nota o homem que limpa o chão. Eu podia ouvir, observar, passar despercebido. Eu estava no coração do território inimigo, invisível para eles. Eles me jogaram no lixo, mas não perceberam que o lixo guarda todos os segredos que as pessoas tentam esconder. A queda tinha sido brutal, mas necessária. Ela me despojou de tudo, me forçou a encontrar uma força que eu não sabia que possuía. O padre Lucas, o homem gentil e ingênuo, estava morto. O que restou foi apenas Lucas, um homem com uma missão. E essa missão tinha um nome, Dom Ricardo Silveira. Ele me ensinou como o poder corrupto funciona. Agora, eu iria usar esse conhecimento contra ele. Enquanto eu esvaziava a lixeira do escritório de um grande executivo, encontrei um jornal financeiro. Na capa, uma foto de Dom Ricardo ao lado do prefeito, anunciando mais uma fase da reforma da catedral. Um projeto abençoado, dizia a manchete. Eu amassei o jornal na minha mão, o papel estalando com a força da minha raiva. Abençoado pelo dinheiro sujo, pela corrupção, pelo silêncio. Naquela noite, ao voltar para o meu pequeno quarto alugado, eu não rezei pedindo conforto ou força. Eu me ajoelhei e fiz uma promessa. Eu prometi a Deus e a mim mesmo que não descansaria até que o templo fosse limpo. Eu usaria cada grama da minha inteligência, cada gota da minha dor, para construir o cadafalso de onde Dom Ricardo iria cair. A humilhação tinha me forjado em algo novo, a dor tinha afiado minha mente, o isolamento me deu o foco necessário. Eles me jogaram no fundo do poço, mas se esqueceram de que foi do fundo do poço que Davi olhou para o céu e encontrou a força para derrubar Golias. Meu gigante tinha um nome, um rosto e um império. E eu tinha acabado de encontrar a minha pedra. O turno da noite terminou, e o sol começou a nascer sobre São Paulo, iluminando os arranha-céus que representavam todo o poder e dinheiro do mundo. Mas, pela primeira vez, eu não me senti pequeno diante deles. Eu senti que pertencia àquele lugar, não como um servo, mas como um caçador. A queda havia terminado. A caçada estava apenas começando. A minha vingança não seria com fogo e enxofre, mas com números, dados e estratégia. Eu iria desmantelar o império de Dom Ricardo peça por peça, usando as mesmas ferramentas que o mundo dele tanto valorizava, a lógica fria das finanças. Ele me chamou de bruxo por um milagre que não entendi. Agora, eu mostraria a ele a verdadeira magia, a de fazer um império de mentiras desaparecer no ar.
O recurso que Dom Ricardo nunca imaginou que eu tinha, não era um contato poderoso ou uma herança escondida. Era algo que eu mesmo havia enterrado há mais de 20 anos, a minha mente para números. Antes de sonhar com o sacerdócio, eu era um estudante de ciências contábeis, um dos melhores da minha turma. Eu via a matemática não como uma ferramenta para ganhar dinheiro, mas como uma linguagem para encontrar a verdade. E a verdade, naquele momento, era a única arma que me restava. Dom Ricardo me via como um padre simplório da periferia, um homem de fé cega e pouca malícia. Ele nunca se deu ao trabalho de investigar meu passado, de saber quem eu era antes da batina. Para ele, eu era apenas um obstáculo irritante, facilmente esmagado e esquecido. Ele subestimou a inteligência que Deus me deu, achando que minha força vinha apenas das orações. Ele não sabia que eu sabia ler o Evangelho dos Balanços Financeiros tão bem quanto o Evangelho de São Mateus. Minha antiga habilidade, adormecida por décadas de serviço pastoral, despertou com a força de uma revelação. Enquanto limpava as lixeiras dos escritórios de auditoria e bancos de investimento, eu encontrava pedaços de relatórios, planilhas amassadas, rascunhos de transações. Para qualquer outro faxineiro, era apenas lixo. Para mim, eram as peças de um quebra-cabeça. Comecei a ver os padrões, as rotas que o dinheiro sujo percorre, as maquiagens contábeis que os homens ricos usam para esconder seus pecados. Meu trabalho humilhante se tornou a minha maior vantagem estratégica. Eu era invisível. Ninguém presta atenção no homem que esfrega o chão. Eu ouvia conversas nos elevadores, via nomes em agendas deixadas abertas, e recolhia documentos que deveriam ter sido triturados. Eu estava no coração do império financeiro que sustentava o poder de Dom Ricardo, e eles me deram um crachá de acesso e um uniforme para passar despercebido por todos os cantos. Mas a habilidade e a oportunidade não eram suficientes. Eu estava sozinho e quebrado. Foi quando, numa noite de desespero, ajoelhado no chão frio do meu quartinho, eu não pedi a Deus por vingança. Pedi por um caminho, por um sinal de que eu não estava lutando em vão. A resposta não veio como um trovão, mas como o toque suave de um telefone antigo, um número que eu não via há anos e que fez meu coração parar por um instante. Do outro lado da linha, uma voz frágil e cansada que eu reconheci imediatamente. Monsenhor Inácio. Um velho teólogo, um dos homens mais sábios que já conheci e que tinha sido meu mentor no seminário. Ele havia sido afastado por Dom Ricardo anos atrás, exilado em uma casa de repouso para padres idosos por ser honesto demais, por não se curvar ao poder e à corrupção que começavam a tomar conta da diocese. Marcamos um encontro secreto em uma capela esquecida no centro da cidade. Monsenhor Inácio, mesmo curvado pela idade, tinha um fogo nos olhos que eu não via há muito tempo. Ele me disse que estava na catedral no dia do milagre. Ele não viu a obra do demônio como Dom Ricardo gritou. Ele viu a dor de Nossa Senhora diante da mentira e da injustiça. Ele acreditava em mim, e disse que o silêncio dele por todos esses anos tinha se tornado um pecado que ele precisava reparar. Ele não tinha poder político, mas tinha algo mais valioso: conhecimento. Ele conhecia cada peça do tabuleiro de xadrez da diocese, cada aliança secreta, cada fraqueza de Dom Ricardo. Ele me contou sobre os projetos de construção superfaturados, os doadores com segredos inconfessáveis, e os esquemas que o bispo usava para lavar o dinheiro das doações. Ele me deu o mapa do labirinto onde o inimigo se escondia. Então, ele fez algo que mudou tudo. De um envelope gasto, tirou todas as suas economias de uma vida inteira de serviço simples. Eram 15 mil reais. Para ele, era uma fortuna. Para mim, era a chave da minha liberdade. Aquele dinheiro significava que eu poderia largar o emprego de faxineiro, alugar um lugar seguro, comprar um computador e me dedicar inteiramente à minha missão. Não era um presente, era um investimento na justiça. Mas a maior dádiva que Monsenhor Inácio me deu não foi o dinheiro ou a informação, foi um propósito renovado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse com a voz firme: Lucas, lembre-se do que o Senhor fez no templo. Ele não dialogou com os vendilhões.
Ele os expulsou. Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. O que você vai fazer não é vingança, é limpeza, é a obra de Deus. Naquele momento, tudo se encaixou. Minha raiva se transformou em determinação sagrada. Minha habilidade com números não era mais uma relíquia do passado, mas a ferramenta que Deus tinha me dado para essa batalha. O conhecimento de Monsenhor Inácio era a luz no meu caminho, e o dinheiro dele era o combustível. Eu não estava mais sozinho, e minha luta não era mais apenas minha. Tinha se tornado uma cruzada. Dom Ricardo achou que ao me tirar a batina, tinha me deixado impotente. Que erro colossal! Ele me libertou das regras, das formalidades e da obediência cega que me prendiam. Ele me transformou de um pastor de ovelhas em um lobo solitário, caçando nas sombras do seu próprio sistema corrupto. Ele não fazia ideia do inimigo que ele mesmo havia criado das cinzas da minha humilhação. Comprei um notebook usado e, do meu pequeno quarto, comecei a tecer a teia. Cada informação de Monsenhor Inácio, cada pedaço de papel que eu resgatei do lixo, cada conversa que ouvi de madrugada nos corredores do poder, tudo começou a se conectar. Eu não estava mais apenas vendo a corrupção, eu estava mapeando cada centavo desviado, cada conta secreta, cada nome envolvido. A vingança deixou de ser um sonho distante, e se tornou um plano de ação, detalhado em planilhas e diagramas que só eu entendia. Seria uma vingança cirúrgica, silenciosa e devastadora. Eu não usaria a força bruta, mas a precisão de um contador forense. Eu não iria destruir o homem. Eu iria desintegrar o império de mentiras que o sustentava, usando a própria arma dele, o dinheiro contra ele. O bispo continuava a brilhar em seus eventos de gala, discursando sobre moralidade e caridade, completamente alheio ao fato de que, a poucos quilômetros dali, o padre que ele destruiu estava se tornando o arquiteto de sua queda. Ele estava tão alto em seu trono que não conseguia enxergar o homem que limpava o chão sob seus pés, preparando o alçapão que o faria despencar de forma espetacular. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. O salão de festas do hotel mais caro de São Paulo brilhava com uma opulência que era um insulto a tudo que eu acreditava. Políticos, empresários e a elite da cidade, todos reunidos para celebrar Dom Ricardo e sua grande obra. Vestido como um dos garçons, eu me movia entre eles, invisível, meu coração não batendo de medo, mas com a precisão de um relógio, contando os segundos para o fim do império dele. Cada sorriso falso, cada brinde hipócrita, era combustível para a calma gelada que tomava conta da minha alma. A noite da justiça havia chegado. O plano final era simples, quase estúpido em sua audácia, e dependia da arrogância do inimigo. Durante semanas, fiz amizade com um jovem técnico de TI responsável pela apresentação do evento, um rapaz explorado e mal pago. Com uma conversa sobre justiça e dignidade, e um pouco do dinheiro de Monsenhor Inácio, eu o convenci. Horas antes do evento, um pendrive com o nome Apresentação Legado Final, foi trocado por outro com o mesmo nome. O meu pendrive. Dom Ricardo nunca desconfiaria. Ele estava ocupado demais recebendo aplausos para notar o garçom que selou seu destino. Dom Ricardo subiu ao palco sob uma chuva de aplausos. Ele era um mestre do espetáculo, a voz embargada de falsa emoção. Ele falava de sacrifício, do amor aos pobres, de como a nova catedral seria um farol de esperança para a cidade. Cada palavra era uma mentira polida, e a plateia bebia cada uma delas. Eu o observava da lateral do salão, segurando uma bandeja com copos vazios, meu rosto inexpressivo. Eu não sentia ódio, apenas o peso de uma tarefa que precisava ser cumprida. O templo precisava ser limpo, e o chicote desta vez seria digital. Ele fez um sinal para a cabine de som, e as luzes diminuíram. Vejamos juntos o futuro glorioso que estamos construindo para Deus, ele anunciou. Os telões gigantes atrás dele piscaram. Mas o que apareceu não foi a maquete da catedral.
Foi o extrato de uma conta bancária nas Ilhas Cayman, com o nome dele e um saldo de milhões de dólares. Um silêncio confuso tomou conta do salão. O sorriso de Dom Ricardo congelou, ele olhou para os técnicos, mas era tarde demais, o show era meu agora. A apresentação continuou, implacável, slide após slide. As planilhas do superfaturamento da obra, cópias dos e-mails trocados com um empreiteiro corrupto. E então, a voz dele ecoou pelo salão, cristalina, vinda de uma gravação que eu plantei meses antes. Ele ria, debochando de um doador, explicando ao empreiteiro como o dinheiro da caridade seria lavado no cimento da Casa de Deus. O silêncio chocado deu lugar a um murmúrio de revolta. Os celulares começaram a gravar. A máscara do santo havia caído. O golpe de misericórdia veio no final. A tela ficou preta por um segundo, e depois exibiu a foto de um rapaz sorridente, o jovem que morreu de overdose, e cujo silêncio Dom Ricardo comprou com o dinheiro dos pobres. A legenda era curta e brutal. A vida dele valia menos que este edifício. Foi nesse momento que o inferno desabou. Gritos, indignação. O cardeal visitante se levantou, pálido de fúria. Os doadores, sentindo-se traídos e cúmplices, se viraram contra o homem no palco, que agora tremia, desmoronando sob o peso da verdade. Enquanto o caos explodia e os seguranças corriam para o palco, eu fiz o meu trabalho. Calmamente recolhi os copos vazios da mesa mais próxima, coloquei-os na minha bandeja e caminhei em direção à cozinha. Ninguém olhou para mim. Ninguém notou o garçom que passava. Passei pela porta de serviço e saí para a noite fria de São Paulo, o som das sirenes da polícia começando a ecoar ao longe. Eu não olhei para trás, a justiça não precisava de aplausos, ela só precisava acontecer. Minha missão estava cumprida. Se você chegou até o final do vídeo, comente a frase, Jesus é bom, e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais histórias como essa.